Sejam muito bem-vindos, meus caros ouvintes, para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, ocultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins, e trazendo uma nova temática, a sabedoria Advaita. Vamos dar continuidade ao estudo das escrituras, desta sabedoria antiga, desta obra muito recomendada por Ramana Maharshi, que é o Kaivalya Navaneta. E se você não viu os demais vídeos, há um card aqui em cima com diversos programas e outras temáticas que estarei disponibilizando ao longo do vídeo. Para fornecer os meios da experiência para os Jivas, pela graça amorosa de Shivara, que tem todos os poderes extraordinários de sua Maya inseparável, o Tamoguna então se divide em dois aspectos, a saber, primeiro, denso velamento da realidade, e segundo, multiplicidade de fenômenos. No último desses dois aparece o éter, do éter ar, do ar fogo, do fogo água, da água terra. Todos esses 5 no estado nascente são chamados de elementos. Desses surgem corpos adequados para experiências. Os 3 gunas permeiam todos esses 5 elementos. Em Sattva, que é puro, surgem os Gnanendriyas, de função individual, e também a mente e o intelecto, de função coletiva. Esses 7 produtos de Sattva constituem os instrumentos de conhecimento. Então, em Rajoguna surgem os ares vitais de função coletiva e os Karmendriyas de função individual. Esses 17 fundamentos constituem os corpos sutis de deuses, demônios, seres humanos, animais e de todos os outros organismos vivos. O Jiva, unido a um corpo assim, é chamado de Taijasa e Ishvara, sob condições similares. É conhecido como Hiranyagarbha. Em ambos os casos, ele é chamado de Linga Sharira, o corpo sutil, que abrange os 3 evontórios, o vital, o mental e o intelectual. Esse é o estado de sonho deles. Isso é em relação ao corpo sutil. Agora me ouça descrever o processo de sobreposição do corpo grosseiro. Ishvara, que é sempre vigilante, combinou os 5 elementos de modo a desenvolver corpos grosseiros para os jivas e objetos para a experiência. Cada um dos elementos vivos foi dividido em 2 metades. Cada metade foi subdividida em 4 quartos. Então a metade maior de um elemento foi combinada com uma 4ª subdivisão de cada um dos outros 4. Esse processo deu origem aos elementos grosseiros, dos quais as 4 classes de seres e suas experiências, o universo e seus mundos foram criados. O Jiva unido ao corpo grosseiro é chamado de Visva, e Ishvara, sob condições similares,
é conhecido como Virat. O corpo grosseiro é o eventório físico e seu estado de vigília. Lembre-se dessa breve afirmação a respeito do corpo grosseiro. O discípulo pergunta: Mestre, se esses estados são comuns a ambos, como saberemos a diferença entre o Ishvara elevado e o Jiva comum? E o mestre diz: o Jiva é o efeito e Ishvara a causa. Há também uma diferença como entre as unidades e sua totalidade. As árvores formam as unidades, seu agregado é a floresta. De modo geral, os jivas móveis e imóveis são as unidades separadas. A sua soma total é Ishvara. Essa é a diferença entre Ishvara e os jivas. Eu já disse até aqui o que é sobreposição. Só é um Gnani, aquele que sabe sem dúvida que tudo o que é visto é apenas efêmero como um sonho. Agora ouça o processo de extinção da sobreposição, o caminho para o maravilhoso moksha, que se assemelha ao céu plácido quando todas as nuvens do inverno desaparecem. Assim como se examina e se descobre que não se trata de uma cobra, mas de uma corda, e que isso não é um ladrão, mas um poste grosso, assim também se compreende, além de qualquer dúvida, pela palavra do Mestre e pela luz das Escrituras, que o corpo, o mundo e os elementos são apenas Brahman, ou seja, consciência imutável. Saiba que isso é a extinção da sobreposição. Causa e efeito são o mesmo, como tecido e fios, ornamentos e ouro, utensílios e barro. Dissolver o corpo em sua causa antecedente, até que a vidya seja rastreada como a causa raiz de tudo. É o método de extinguir a sobreposição. O discípulo diz: você disse que o Tamoguna funciona em dois aspectos, isto é, velamento e multiplicidade. Você explicou que o último brota do desejo. Diga-me, meu Senhor, o resultado do outro aspecto, velamento. E o mestre diz: Avarana, isto é, o poder de velar, vela a visão interna de todos os seres encarnados, exceto o insuperável Ishvara e os Gnanis autorrealizados, na forma de isso não é, isso não resplandece. Da mesma forma que a densa escuridão de uma noite invernal esconde o céu, a terra e as direções de nossa visão. Externamente, isso obstrui totalmente o reconhecimento de Brahman, que é perfeição, de suas modificações como o mundo, e internamente o reconhecimento do eu, que é pura consciência, de suas modificações, como as faculdades internas, isto é, o ego, a mente. Ele é, portanto, a única causa daquela doença crônica, a infindável série de nascimentos e mortes. Surge então a questão sobre o que a sobreposição se apoia,
quando o substrato está completamente oculto? E como pode haver alguma sobreposição se o substrato não está oculto? A resposta é: o substrato é duplo, geral e específico, do qual o substrato geral permanece contínuo e ininterrupto. A sobreposição transitória é específica. No mundo, o substrato comum, isso é, nunca pode ser velado, mas apenas a identidade específica, isso é, uma corda. Similarmente, com Jiva, a ignorância não vela o substrato, eu sou, mas oculta o conhecimento específico. Eu sou Brahman. Discípulo pergunta: como é que acontece, meu mestre, que o poder de velar é censurado para os atos do poder de multiplicidade, que surgindo como 5 envoltórios, o Jiva e o mundo, obstrui o puro ser de vista? E o mestre diz: ouça-me em resposta a essa pergunta. Embora o poder de multiplicidade seja a causa direta do ciclo de nascimentos e mortes, carregado de misérias, ainda assim ele é útil para aqueles que buscam a libertação com sinceridade. A escuridão da noite pode ter a mesma utilidade que a luz do dia para as atividades úteis de alguém? O que mais eu posso lhe dizer? Portanto, meu filho, o poder de velar é o mais prejudicial dos dois. Alguém alguma vez obteve libertação do ciclo de nascimentos subsequentes, porque o mundo estava totalmente perdido de vista, em seu sono profundo ou na dissolução? O poder de multiplicidade pode mesmo ocasionar a libertação, mas o denso véu de ignorância é a única causa da atual calamidade. Você pode argumentar assim, já que o poder de multiplicidade é considerado uma sobreposição, como a aparência de prata em madrepérola, e é, portanto, falso. A libertação obtida pela ajuda desse falso poder também deve ser igualmente falsa. A resposta é: um sonho assustador, embora irreal, termina em despertar o sonhador do sono. Exatamente assim, a libertação é real. Assim como o veneno é comumente neutralizado com outro veneno, um espigão de ferro é extraído com outro pedaço de ferro. Flechas são desviadas por outras, e a sujeira é lavada com outra sujeira. Assim, a ignorância, que em si é fraca, pode ser erradicada por métodos que são eles próprios da mesma maia. Mais tarde, isso também perece, como a vara de madeira, que é usada para virar um cadáver em chamas. Através dessa maia, os jivas experimentam 7 estágios de desenvolvimento da seguinte maneira: ignorância, velamento, multiplicidade, conhecimento indireto, experiência direta, ausência de miséria e bem-aventurança suprema. Desses, ignorância é perder de vista o fato de que o eu interno não é diferente de Brahma. O velamento faz alguém dizer: não existe Brahma, eu não vejo. A multiplicidade surge como:
Eu sou um homem, eu sou um Jiva. Conhecimento indireto é conhecer a natureza do eu pelos ensinamentos do Mestre. Experiência direta é permanecer inabalável como ser unitário depois da investigação do eu. Ausência de miséria é acabar com as limitações e o senso de ser o fazedor. E bem-aventurança suprema é a realização final, isto é, libertação da escravidão. Eu agora vou lhe contar uma história para ilustrar isso. 10 homens vadearam o rio e, ao chegarem à outra margem, cada um deles contou outros 9 e deixou de contar a si próprio. Eles ficaram todos perplexos, porque o 10º homem estava faltando. Ignorância é falta de entendimento correto e causa confusão. O 10º homem está faltando, não foi encontrado. Esse pensamento é o velamento. A aflição pela perda do companheiro é vikshepa. Dar atenção às palavras de um transeunte simpático que diz: o 10º homem está entre vocês. É conhecimento indireto. Quando o homem bondoso, além disso, faz com que um deles conte os outros e aponta para o contador como o 10º homem, a descoberta de si mesmo como o 10º homem desaparecido constitui experiência direta. A alegria da constatação indubitável por si mesmo é a bem-aventurança suprema. O discípulo rogou: Senhor, Mestre, por favor me mostre o meu eu real, para que eu possa reconhecê-lo tão verdadeiramente quanto o 10º homem reconheceu na história. E o Mestre disse: Ao Mahavakya, aquilo tu és. O verbo és nele estabelece a identidade entre os pronomes. Aquilo e tu, em seu significado final. Eu vou explicar como ele faz isso. Ouça-me. Assim como o éter, embora único, é quádruplo como o vasto espaço, o éter nas nuvens, o éter no vaso e o reflexo na água. Assim, Chit, consciência que é única, é chamada de Brahman onipenetrante, Ishvara, eu e Jiva. No Mahavakya citado, a palavra aquilo representa o Ishvara todo-poderoso e tu representa o Jiva. Mas, enfim, ambas significam Brahman, que é livre de Maya, e o eu interno, que é livre de limitações. Eles estão agora mutuamente ligados, como manteiga em leite fervido. Assim como o leite é batido e a manteiga separada, assim você também deve realizar o eu e desse modo permanecer à parte. O modo de se livrar das armadilhas do Jiva é matar a ideia atual de que você é o corpo, que afinal é apenas um cadáver, pois ele é um mero agrupamento dos 5 elementos. Nem você pode ser a respiração que se move pelas narinas como as rajadas de ar sopradas por foles. Essa é simplesmente uma função de Rajoguna. O eu pode ser o intelecto ou a mente que se interligam na relação de agente e instrumento. Esses 2 evontôrios são apenas modos de Satyvaguna,
que a bem-aventurança não edificante do sono profundo não seja confundida com o eu, pois ela é só um modo de tamoguna. Saiba que tu, como eu, é Satchitananda, a testemunha inalterável, imutável, única, eterna e onipenetrante, e se livre da armadilha dos 5 envoltórios, que são de natureza oposta, falsa, insensível, penosa e etc.